E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do CrefCast, que agora tem a sua versão em imagens. E hoje o nosso CrefCast é direcionado a você, profissional de educação física, estudante de educação física e também empreendedor do mercado fitness. A gente vai descobrir aí as novidades do mercado fitness e também falar com você que tem esse sonho de abrir o próprio negócio. Qual o melhor negócio de se abrir nesse mercado aí tão competitivo? Bom, antes da gente apresentar as duas feras que estão comigo aqui hoje, eu não posso deixar de fazer o nosso comercial aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, curta nosso vídeo, deixa um comentário também para que essa conversa chegue a mais pessoas. E se estiver ouvindo por alguma plataforma de áudio, é muito importante que você curta a nossa playlist, dê 5 estrelas no nosso podcast para ser sempre avisado aí quando um novo CrefCast entrar no ar, tá bem? Agora deixa eu apresentar para vocês aqui os meus companheiros de CrefCast. Primeiro é o professor Enoque Menezes, gigante aí do mundo fitness, que tem trazido aqui para o Brasil o melhor do mercado fitness do estrangeiro, né, da Europa, dos Estados Unidos, e já passou por grupos, deixa eu só falar aqui o currículo dele para eu não me embolar, minha gente, já passou pelo grupo High, já implantou também as academias Life aqui no nosso estado, e agora está trazendo a Rap Fit, né, para o Brasil, aí desbravando Pernambuco, inclusive no interior. E do lado dele a gente tem um gigante do sertão também, que é o nosso conselheiro professor Leandro Batista, conselheiro do CREF, né? E também aí é o CEO responsável pela rede de academias Fitness Exclusive, né? Com unidades no sertão de Pernambuco e também no Ceará. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem muito pano para manga para falar por aqui, mas eu já começo perguntando, assim, um recorte para os dois, né, claro. O mercado fitness hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, qual é o diagnóstico que vocês fazem? A gente está em ascensão, a gente fica muito dependente desse mercado aí que muita gente fala, tipo assim, o poder de compra do brasileiro. Como é que está hoje em dia um raio-x para quem quer empreender nessa área de forma geral? Seja o pequeno empreendedor, seja o detentor aí de grandes marcas. Então, essa minha área de estudo hoje, principalmente, né? O Brasil é o segundo país em número de academias no mundo, fica atrás somente dos Estados Unidos. Só que tem um detalhe muito interessante com relação a esse segundo colocado, né? Embora ele seja o segundo, ele tem uma taxa de penetração muito pequena. E o que seria essa taxa de penetração? É feita uma análise para entender quantos habitantes tem naquela nação, no país, na cidade, no estado, e entender quantos por cento daquela população está praticando exercício físico dentro das academias. É um dado estatístico, a gente tem uma margem de erro aí, mas a taxa de penetração do Brasil é de apenas 5%. Então, quando a gente analisa 220 milhões de brasileiros, apenas em torno de 10 milhões estariam dentro das academias, né? Levando em consideração que é o segundo país em número de academias, quando a gente faz esse cruzamento de dados, a gente vê que a fragilidade do negócio ela é muito grande. E quando a gente fala principalmente aqui da região Nordeste, que seria a região menos favorecida do Brasil, né, com um índice de desenvolvimento humano menor, as pessoas, elas preferencialmente, elas tendem a não praticar exercício, porque seria uma condição de sobrevivência, inclusive, né? É meio contraditório, a gente sabe que exercício físico, ele traz uma longevidade, mas ao mesmo tempo, pelo fato de sermos a região mais pobre, as pessoas não têm esse hábito de investir em exercício físico. Diferente das regiões sul e sudeste, onde essa taxa de penetração ela já aumenta bastante. Mas digo a você hoje que o cenário, na minha concepção, é bem favorável para alguns segmentos de academia, tá? É claro que existem outros segmentos, mas quando a gente fala de academias hoje, a grande expansão a nível nacional seria do modelo low cost, que seria um modelo onde eu tenho uma estrutura de maquinário muito pesada e pouco serviço. Só que, como você bem falou, as pessoas aqui na região Nordeste, elas são carentes de um bom atendimento. Então, a gente não pode simplesmente colocar uma estrutura de grande impacto sem serviço. E aí foi quando eu junto com o investidor da RapFit, a gente desenhou um modelo que seria um pouco inovador aqui na região. Não falo no Brasil, tá? Porque esse modelo de academia já existe lá no eixo Rio, São Paulo, Brasília, inclusive. E o que é que esse modelo traz? Ele traz a incorporação de outros serviços dentro de uma academia de grande porte.
Então, a gente tem a academia, propriamente dita, o espaço de treinamento, ergometria, máquinas, enfim, toda a parte de treinamento de musculação. E junto a isso, a gente coloca um box de cross completo. Ou seja, eu tenho 2 academias em uma. E como a gente sabe também que o CrossFit, quando veio aqui para o Brasil, ele explodiu, né? E hoje é o segundo país também em número de boxes. A gente juntou esses 2 serviços e hoje a gente tem uma oferta um pouco mais completa do que as academias convencionais. Então, assim, na minha concepção, eu acho que a gente está em franca ascensão com relação a esse mercado aqui, principalmente no Nordeste. Bacana. Professor Leandro, professor Enoque Menezes, ele deu realmente um raio-x de como a RepFit está trazendo esse conceito para a gente, né? Várias opções, maquinário, box. Para quem empreende, para quem paga essa conta mesmo no dia a dia, como é que está também esse desafio, além de fazer essa análise de mercado também, claro? Perfeito. Na verdade, Enoque deu um raio-x aí, principalmente das grandes redes, né? A realidade das low cost, né? Que hoje estão crescendo significativamente no mercado, né? E já falando um pouquinho, trazendo um pouco a realidade do interior, né? Que, na verdade, é um público mais próximo, né? A gente tem mais aquela parte de família, aquele calor humano, né? Enquanto essas academias que vêm dos grandes centros, né? Elas não têm tanto esse calor humano, né? Porque é aquele corre-corre, aquela rotina pesada de trabalho, que é o modelo que veio dos Estados Unidos, né? Que é o modelo de autoatendimento, o self-service, né? Mas nós que somos aqui um pouco mais quente, é o calor nordestino, né? Aquela vontade da pessoa conhecer um pouco mais, se familiarizar, não é só aquele negócio de saúde, não é só aquela época do halterofilista, do cara que era forte, né? Hoje se mudou o conceito, principalmente após a pandemia, né? As pessoas hoje buscam academias para saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então eu sou, na verdade, um otimista realista. Eu sou muito otimista porque sou um cara que saí da garagem como profissional de educação física, que começou uma pequena academia, né? Vindo de pai caminhoneiro, mãe costureira, sem condição, e hoje nós estamos partindo para a 10ª unidade, né? No sertão, num local que todo mundo diz que é desfavorecido, que você não tem opção, que não vai dar certo, e a gente conseguiu vencer todas as adversidades. E lá sim também já se encontram as low costs, né? E hoje conseguimos fazer um bom trabalho, um trabalho que somos referência não só na região, mas estamos aqui hoje em Recife, na capital. Participamos, também sou membro, líder da ACAD Brasil, no Ceará, onde estão, né, os principais líderes das grandes redes, né, como Smart, Cellfit, Bluefit, Companhia Atlética, entre todas as redes, né, nós estamos com eles sentados na mesma mesa, discutindo continuamente, né, melhorias para o setor como um todo, né? Eles têm uma condição hoje totalmente diferente do que são as pequenas academias, né, que 90% das academias hoje do mercado não fazem parte das redes, né? São academias de pequeno porte, aquele profissional de educação física, né? Que iniciou também como eu lá atrás numa garagem, sem gestão, sem conhecimento, na força de vontade, no sonho, né? Do profissional de educação física de um dia idealizar a academia. E eu vejo esse mercado um mercado promissor e muito o mercado do futuro, como a Enoque falou. Nossa taxa de penetração é apenas 5%, né? A pesquisa nos Estados Unidos chega a 22%. Então, assim, se a gente dobrar a quantidade de academias hoje, a gente não chegou nem na metade dos Estados Unidos, né? Então, na verdade, hoje, eu falo assim, nós não temos concorrentes. O nosso concorrente não é outra academia. O nosso concorrente hoje é o sofá. Então, nós temos que trabalhar contra o sedentarismo. Então, por isso que eu sou muito otimista com o nosso setor, porque nossa taxa de crescimento pode ser gigantesca. Agora, também cabe, né, ao profissional se preparar para o mercado que está por vir, né? Não adianta só abrir. Abrir qualquer negócio é fácil. Não digo só academia, mas qualquer negócio é fácil, né? Mas a gente sabe que a taxa, né, de fechamento é muito alto em todos os negócios. Então, o profissional de educação física ou o empresário, aquele cara que sonha, a gente está falando aqui a maioria para os profissionais de educação física, aquele cara que está iniciando, né? Você que é estudante, que sonha um dia ser professor, ser personal, abrir seu estúdio, seu box ou sua academia, daqui a um tempo você vai realizar, né, esse sonho, porque eu comecei com um sonho e hoje a gente está partindo para a 10ª academia. Então, a gente vai bater esse papo gostoso aqui e preparar essa galera aí para um futuro muito promissor no setor de academias. Eu e o Enoque aqui vamos poder contribuir aí um pouquinho com a nossa experiência, né? Pois é, vocês têm duas experiências que se contemplam, né, se completam.
quando a gente começa com esse seu sonho aí começou na garagem, está indo para a 10ª loja e aí a gente vê uma construção de marca, são todas com a mesma marca e tal, e você vai exportando a marca para outros locais. Muita gente tem essa dificuldade, né, de tipo assim, como é que eu vou formatar uma marca e poder vender, para além dos meus serviços também, a marca, né, para que as pessoas possam entender, a marca Enoque Menezes, ela é ótima como capacitação e eu preciso desse profissional. No Brasil é muito difícil você construir essa marca, porque assim, você tem que abrir 1, 2 ou 3 academias e, por exemplo, a matriz paga as contas da que está crescendo. Agora, como é que vocês enxergam esse tipo de escalonagem? Assim, eu começo numa cidade, parto para outra, levando aquela marca e trabalho aquilo ali internamente naquela cidade, que é um mercado totalmente diferente. Como é essa dificuldade assim, que o empresário tem hoje, de levar a marca que tem aqui em Pernambuco para o Ceará, por exemplo, fazendo com que a pessoa seja catequizada ali. Eu estou gostando dessa marca, apesar de eu não conhecer. Assim, como é que é isso? Levar uma marca para outros players. Na verdade, né, eu vejo isso como um grande desafio de qualquer empresa, porque na verdade nossa educação ela não foi feita para sermos empreendedores, né? Nós formamos sem conhecimento de gestão financeira, sem saber pagar um imposto de renda, sem ter controle nada, né? Saímos da faculdade, infelizmente, sem essa experiência de gestão, de como abrir um negócio. E muitos empreendedores abrem por oportunidade, por necessidade, e assim se vai a abertura de todos os negócios, né? Mas ao longo do tempo, né, eu tô falando assim, a realidade do pequeno, não aquele que já vem estruturado, que já tem uma empresa por trás, ou são grandes empresários, porque a maioria das redes não são de proprietários de academia, são de empresários que investiram, de grupos de empresários, de fundo de investimento, né, entre outras holds aí do mundo, ou seja, como for. Porque as empresas, elas só têm 3 destinos. Qualquer empresa só tem 3 destinos. Uma é quebrar, né, que 80% das empresas, elas têm uma taxa de falência alta. A segunda é ser herdada. E a terceira é ser vendida. Né? Na verdade é assim, depois que você passa para um próximo nível, todo mundo quer vender sua empresa, quer que um grande grupo venha, né, seja vendido, ou abra IPO, ou seja o que for, como os grandes plays aí, né, o sonho de todo mundo, depois que chegar a um certo nível. Mas você tem que formatar pessoas para se crescer, para se chegar lá na frente e poder ter um destino maior para sua empresa, seja ser vendida ou abrir IPO, seja o que for, é a formação de pessoas, né? Eu estava discutindo aqui com o Enoque antes da gente iniciar, que é a grande, não é dizer dificuldade, o grande desafio, né? O desafio do gestor é formar novos líderes, formar líderes melhores que você, porque quando eu comecei lá atrás, pregando o piso, ajeitando elétrica, hidráulica, ajeitando a esteira, quando era pequeno na garagem, eu fazia tudo. Hoje eu não tenho como, mas assim, ele me deu um alicerce, essa oportunidade de estar lá me deu um alicerce para saber o custo que é da manutenção, o custo que é de colocar um piso, o custo de que é fazer hidráulica, elétrica, a parte predial, e no final das contas, quando vai bater na ponta do lápis, eu saber como é todo o investimento de uma academia, o quanto custa cada coisa e dar valor, né? Porque na hora que eu for para um processo de expansão, que o investidor vier me buscar, ou um futuro franqueado, ou seja aquele que for fazer investimento, até investimento próprio, né, de uma nova abertura, eu vou saber todos os detalhes, e assim a gente começa a crescer. Mas aí a gente precisa formar novos líderes, que aqui é um cara que está aqui do meu lado, que é especialista nisso, em formar times, em fazer contratações, que pode falar até melhor que eu aí, com toda a experiência que ele tem, né? E é com ele a formação de novos líderes e novas pessoas. Então, você perguntou também, na sua pergunta tem uma coisa bem interessante, que é como levar a marca para outras cidades, né? E como fazer as pessoas enxergarem valor nessa marca. Então, a primeira unidade, quando a gente implementou, muita gente pergunta, mas por que vocês implementaram em Garanhuns, uma cidade do interior com 150 mil habitantes? E aí a gente faz uma análise, né? Todas as empresas, Leandro falou bem, todas as empresas grandes, elas fazem análise de mercado. Então, toda vez que a gente vai abrir uma unidade, a gente vai na cidade várias vezes, a gente analisa principalmente, fluxo de pessoas passantes, fluxo de carros, estacionamentos próximos, empresas que são possíveis âncoras de clientes. Então, a tomada de decisão não é dada única e exclusivamente pelo ponto. O ponto tem uma relevância muito grande, mas quando você traz a marca para o ponto,
e você começa a criar a identidade visual daquele novo empreendimento, então as pessoas começam a enxergar e a fazer a relação com a outra empresa, no caso que seria a matriz, né? Então, quando a gente implementou essa academia em Garanhuns, a gente falava muito da Alemanha e Áustria, são onde tem as 27 unidades. Então, as pessoas ficavam assim, caramba, é uma academia do exterior que olhou Garanhuns e apostou em Garanhuns. E outro detalhe é que Garanhuns é uma cidade grande, então não existia ainda nenhuma academia de rede lá, de grande porte. Foi outra análise que a gente fez com relação a implementar ou não a academia. E, assim, hoje a gente está com 1 ano e 5 meses lá. A gente está bem satisfeito com o resultado dessa primeira unidade. E aí a gente parte para a segunda unidade numa cidade bem maior que a Caruaru, né? Caruaru tem 450 mil habitantes e, diferente de Garanhuns, é uma cidade muito grande. Garanhuns, com 30, 40 minutos, você consegue ir de uma ponta a outra. Caruaru, não. Então, quando a gente traz a marca agora para Caruaru, ela já vem com outro peso. E a academia de Caruaru ela é bem maior, bem mais estruturada, com relação à estrutura física mesmo, do que a de Garanhuns, pelo fato da cidade ser maior também. E Caruaru já tem academias de rede, né? Já tem Smart Fit, tem Cellfit e tem outras academias de renome lá. Então, como colocar uma academia numa grande cidade do interior? A gente precisa fazer essa análise. A gente não está dizendo que vai ser a melhor academia, mas a gente precisa entregar uma estrutura que ela venha a gerar expectativa no cliente e, como o Leandro bem falou, a gente não busca pegar clientes de academia. Então, a nossa comunicação hoje ela é muito mais voltada para pessoas que têm hipertensão, pessoas que estão no sedentarismo, doenças, né? Enfim, eu preciso tirar as pessoas de casa. As pessoas que já treinam, elas não precisam desse incentivo. Então, a gente tem que fomentar isso e é exatamente através de pessoas que a gente faz isso. Então, quando a gente faz a seleção e a contratação de pessoas, eu não contrato única e exclusivamente pela competência técnica. Muitas vezes a gente pega o currículo, analisa, você fez vários cursos, mas a competência técnica tem um peso, mas a competência comportamental hoje, ela tem um peso muito maior, porque às vezes você contrata pela competência técnica e demite pela competência comportamental. Então, a análise que eu faço hoje para dizer se um colaborador fica ou não é muito mais através do teu comportamento do que da tua capacidade técnica. É muito pequeno o tempo que eu tenho para analisar se o cara realmente sabe, né? Musculação, ginástica, cross, enfim. A seleção é rápida em comparação ao tempo que ele vai ficar. Imagine, você tem 15, 20 dias para selecionar, mas o cara vai estar lá na tua empresa por pelo menos 3 meses, que é o tempo né, que é aquele famoso estágio de probação, né, para você ver se vai ser efetivado de fato no quadro. Então, a questão eu preciso de pessoas para entregar serviço a pessoas. É um negócio bem complexo, mas que gera uma gratificação muito grande quando você vê o resultado aparecendo nas empresas. Pois é importante isso que o professor Nock falou, e é bom porque vocês fazem sempre um contraponto entre os dois, nessa de escalonar os profissionais que vão trabalhar dentro dessa marca, né? Até porque, para além de toda a estrutura arquitetônica e também de maquinário, vocês vão ter o atendimento humano. E viajando com o CREF, a gente vê algumas academias até ousadas no Sertão, por exemplo, e até no próprio Agreste. Algumas academias voltadas só para mulheres, algumas academias que são mais voltadas a atletas de alta performance, que gostam mais de musculação. E é impressionante que mesmo como cidades pequenas e médias, como Salgueiro e Serra Talhada, essas academias são bem lotadas porque elas são muito segmentadas. Dentro do mercado fitness, como é que vocês também analisam as pessoas que gostam de segmentar os negócios? Ah, não, eu quero uma academia só feminina, ou eu quero uma academia mais voltada para musculação mesmo, de alta performance. Isso daí também é um desafio, é um caminho a ser seguido para quem quer realmente empreender nessa área, ou é um tiro no pé para quem está começando? Assim? Então, eu acho que a segmentação de mercado hoje, ela existe, tá? Ela está presente nas grandes capitais. O próprio CrossFit é uma segmentação de mercado, né? Uma cadeia que a gente chama de academia de nicho. Então, os boxes de CrossFit, eles só entregam CrossFit. Alguns estão até se modificando agora
porque eles estão começando a entender que a parte muscular, ela às vezes não fica tão bem treinada, né? Quando eu falo parte muscular, seriam exercícios em máquinas de musculação. Mas o mercado nichado hoje, ele é muito mais presente nos grandes eixos urbanos, né? Rio, São Paulo, BH. Em São Paulo tem até uma academia que ela é icônica aqui, quando a gente começa a estudar esse modelo de negócio, que é chamada de Academia Boutique, que é a Lesank. Então é uma academia hoje que grandes empresários, atores globais, políticos, enfim, pessoas da alta sociedade de São Paulo estão lá treinando, porque é uma academia que ela se segmentou para atender esse público de alto padrão. É um público extremamente luxuoso. Assim como existem carros de luxo, apartamentos de luxo, existem também academias de luxo. Tá? Então, a segmentação existe e para você entrar nesse mercado mais segmentado, puxando para o lado mais premium, geralmente são em grandes centros urbanos, onde a economia local comporta. Você tem algum case para falar para a gente, professor, de alguma dessas suas 10 lojas que tenta focar, por exemplo, em alguma cidade, por conta da região, em um mercado como esse, de um público de mais poder aquisitivo e tal, e foi exitosa essa... Hoje, na verdade, na cidade de Juazeiro do Norte, né, que hoje, na verdade, se encontra ali o Cariri, né, que a região se torna a região metropolitana do Ceará, como fosse em torno aqui de Olinda, Paulista, essa região metropolitana do Pernambuco, né? A gente está abrindo a primeira unidade, como o Enoque bem frisou, as academias de nicho, né? Elas são academias que têm um ticket bem mais elevado. Não é todo local que se pode ser instalado, porque senão a conta não bate, né? As academias boutique ou premium, né, como se chama, é um investimento alto, né, a ser feito, desde detalhes arquitetônicos, máquinas, né? O dólar na altura que está o material importado subiu significativamente, as taxas de impostos, parte tributária, os custos operacionais, desde energia, mão de obra, né? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, assim, quando você parte para isso, já é um trabalho de 16 anos, né? Que eu já percorri, na verdade 20, né? Porque eu estive lá como estudante durante os 4 anos, né? E aí me deu um alicerce para estar abrindo essa primeira unidade, né? Que na verdade é um desafio, sim, para se montar uma academia como essa no interior, né? Mas hoje a gente já tem esse alicerce, já sabe tudo muito bem estruturado, como é que está, como é que está a região, porque nós já temos 6 unidades lá. É aquele negócio na pergunta passada, nós consolidamos a marca. Então a gente já tem um público, já tem uma demanda consumidora daquele nosso produto, né? Não é mais a academia da garagem, né? Mas a gente sim tem esse case que vai se iniciar agora, mas é um grande desafio para o interior, né? Porque a conta não bate se você bem pensar em dar uma academia como essa, academia de alto padrão, como o Enoque frisou, a Lesank, que são grandes empresários, artistas, né? E está no maior centro do Brasil, que é em São Paulo, né? Uma academia como essa, até mesmo em Recife, né, poderia ser um grande desafio para o empresário que tentar abrir, que nem à toa que nem em Recife ainda tem. Mas você tem as outras academias, as low costs, né? As academias de nicho, como os box, né? Na verdade, existe mercado para tudo, mas tem que ser feita a avaliação. Tudo deve se avaliar, tudo deve se pesquisar, tudo deve se saber onde vai abrir. Porque aquele negócio, abrir é fácil. Se você tem o dinheiro, você abre qualquer coisa. Exato. Mas manter o negócio funcionando, operando, o empresário satisfeito, porque o investidor dando lucro. Porque não existe empresa sem lucro, não é filantropia, né? Empresa tem que ter lucro para ser reinvestida, para abrir uma nova, para gerar emprego, para transformar vidas, né? Porque assim, eu como empresário, eu sou um profissional da educação física. Na verdade, eu me divirto com o que eu faço. Eu faço o que eu faço porque eu gosto. Eu não faço mais nada que eu não gosto. Então, minha vida é uma verdadeira diversão. Então, eu empreendo em algo que eu gosto, né? Em algo que eu faço com muito prazer, né? E ensino os outros também a empreender, né? E eu acho que assim, é um grande desafio essa área das boutiques. Tem muitas opções aí no Brasilzão afora que, para aquele que quer começar, para você que é profissional de educação física, tenta simplificar um pouco mais, se associar com pessoas melhores que você, para que possa dar aquele primeiro passo, né? Em um modelo de academia aí que seja mais compatível com a realidade hoje do mercado brasileiro. Entendi. Modelos de negócio são bem importantes para quem está começando. E como majoritariamente o nosso público
está começando ainda, está querendo realmente entender o mercado, eu vou voltar num tema bem importante que eu vi aqui nos bastidores, antes da gente começar, o professor Enoque falando que cuida quando ele abre realmente uma academia aqui, desde da recepção ao pessoal do cafezinho, aos estagiários. Como é que é formar esse time, principalmente o time de gerência, que é a representatividade da marca dentro daquele espaço, formar essa cultura parecida ou igual à marca, assim, deixar esse time completo, muitas vezes satisfeito com o trabalho e dando tudo ali por aquele empreendimento que teoricamente não é dele. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, todo mundo tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, né? E você, Exato. quando vai para o mercado de trabalho, você está colaborando no negócio dos outros. Como é que é juntar esse time, fazer coeso e levar essa mensagem da marca aí para todo o planeta? Se não for uma das mais difíceis perguntas, eu suspeito que seja essa. Mas assim, você falou uma coisa aí que é extremamente importante. É o cara ter sentimento de dono sem ser dono. É desde o estagiário até o gerente. Então, assim, existem muitas situações onde o colaborador ele não pensa como dono. Vou te dar um exemplo. E não me entendam mal, né? Esse é um momento polêmico. Então, assim, quando existem feriados prolongados ou qualquer outra festividade e a academia resolve abrir, alguns colaboradores não se sentem bem. Quando a academia não abre, os colaboradores se sentem bem, entendeu? Então, eu preciso fazer ele entender que a academia fechada é um risco, porque eu deixo de vender plano. Se ela for uma academia madura, eu deixo de renovar plano, eu deixo de ter ex-alunos voltando naquele período em específico. Então, quando a gente começa a formatar um modelo de negócio, seja ele qual for, e começa o processo seletivo, o que eu mais vejo e o que eu mais trago para mim como uma possibilidade da futura contratação é uma das perguntas que eu faço a todos os que ficam de frente comigo. Qual a relação você tem com o exercício físico? Ou qual a relação você tem com a educação física, se for um profissional, né? Se for um futuro gerente, por exemplo, que às vezes a gente pega da área de administração, outras áreas que não sejam a educação física, eu preciso entender o que é que ele entende de exercício físico enquanto negócio, né? Leandro deve entender isso também. A gente tem hoje muitos indicadores que fazem parte de qualquer academia, seja ela grande, pequena, de rede, boutique, que são indicadores comuns a elas. Então, tem pessoas que não entendem isso, que acham que abrir uma academia é simplesmente abrir e que as pessoas vão começar a entrar, né? Que não existe um modelo de captação, que não existe uma divulgação. Até hoje é mais comum esse tipo de conteúdo, mas se a gente voltar 10 anos atrás, praticamente não existia essa competência de gerenciar indicadores, né? Então, para você ter uma ideia hoje, existe aí, nas academias que eu ando, principalmente no interior, tem academias que não controlam principalmente o número de pessoas que visitaram a academia com o intuito de comprar. Então, esse é um dos indicadores mais importantes para você entender se tua academia vai ter um sucesso ou não. Você imagina, quantas pessoas visitaram tua academia durante o mês de setembro, por exemplo, que é o começo do verão? Quantas dessas realmente se matricularam? Quantas não se matricularam? E qual foi o motivo? Então, muitas academias não fazem nem cadastro, muitas academias simplesmente você entra na academia, pergunta quanto é, se você não se matricular, você vai embora e nem teu telefone eu pego. Então, hoje a gente tem mapeados mais de 22 indicadores comerciais e mais de 10 indicadores técnicos que se cruzam para que a gente possa entender e até predizer quanto aquela academia vende por mês. Então, desde a concepção do modelo, treinamento, seleção, a incorporação do sentimento de dono é a caracterização e o que eu mais me ancoro para fazer a contratação. Pois é, professor Leandro. O sentimento de dono, né? O professor Enoque falou aí de um jeito bem
por etapas, né? A gente se faz por etapas. Você, como realmente profissional de educação física também, né? Porque no caso de vocês é muito bom porque vocês vêm da área, não é nenhum empresário do mercado financeiro que está especulando ali. Como é que esse cara a cara com os seus funcionários lá no seu empreendimento? Nossa, todo dia é um desafio, né? Todo dia, na verdade, que é abençoado, né? Que Deus nos permite estar nesse plano para que a gente possa enriquecer a vida dos outros, né? Com esse sentimento de empreender também. Porque o desafio, quando eu comecei lá atrás na garagem, era me gerenciar. Eu era meu gerente, eu era o cara da operação ali, manutenção, era o cara de tudo. Mas não, eu tive que aprender isso para passar para os outros. E essa cultura que nós temos no Brasil de não empreender, né? Nos bloqueia um pouco. Mas assim, quando você tem um clima leve, um clima gostoso, um clima agradável de se trabalhar, que o colaborador vai ali todo dia com muito prazer, ele começa sim a incorporar isso nele e saber que ele tem um processo que ele pode crescer. Quando eu comecei com a unidade era mais difícil. Aquele profissional hoje que tem apenas uma academia, né, ou que quer começar, esse desafio é maior, porque assim, muitas vezes ele não tem um plano de carreiras, normalmente o profissional não tem uma perspectiva de crescimento, né? Não, se eu sou estagiário, eu vou chegar só até professor, porque normalmente o proprietário lá, ele é o proprietário, é o RT, é o cara que cuida de tudo e não dá oportunidade para aquela galera, né? Cara, você tem que saber que você é proprietário hoje, você tem que sair. Sabe qual é a principal função do proprietário, o dono, seja como queiram chamar? É não fazer nada. O cara, entre aspas, estar mais no estratégico, pensando, vendo soluções, alternativas de crescimento, desenvolvimento, partir para a sua próxima unidade, né? Formar um time que seja ali uma família, que se sinta bem, porque na verdade tem que ser uma família. Gente, a gente passa 8 horas pelo menos por dia trabalhando. Na verdade, hoje eu trabalho 14, 16 horas por dia. Dizer que você é empresário e vai trabalhar 4 horas, esqueça, viu? Porque aí você pega o Elon Musk, Jeff Bezos, né, Bill Gates, os caras são os caras mais ricos do mundo. O Elon Musk dorme dentro da empresa, cara. Então o cara tá mudando o mundo. É isso, é um desafio a cada dia você empreender. Não é fácil empreender, principalmente no Brasil, né, com todas as burocracias, todos os entraves que tem de concessionária de energia, bombeiro, governo, isso, aquilo. Empreender é muito difícil, mas é gostoso. Quando você gosta de empreender, você faz com todo prazer. E o desafio é a gente tentar trazer essas pessoas pra gente, né? É tentar fazer com que as empresas não é um ambiente familiar que você passa a mãozinha e diz, ô meu filho, ô bebezinho, não faz aquilo. Não, ele não é seu filho, não. Ele tem que ter o respeito, tem que saber, tem que ter processos, tem que ter indicadores, tem que ter metas muito bem definidas para que a empresa possa crescer. Né, para que a empresa possa crescer, a segunda, a terceira, como a gente fez. Todo mundo consegue, basta você sonhar. Sonhe, mas sonhe o quê? Tem ações, né? Atitudes que faça com que esses sonhos se realizem. Todo mundo consegue. Eu saí lá do sertão, vou dizer aqui, como diz o Matuto, do oco do pau ali, a última cidade do interior, na divisa ali com Ceará e Pernambuco, e estou indo para a 10ª academia, 15ª empresa, né? Que eu empreendo também em outros setores, graças a Deus tive essa oportunidade. Mas você lidar com pessoas é o grande desafio, formar pessoas melhores que você, em cada setor, jurídico, RH, né? Os profissionais da educação física, né? Recepção, pessoas que sejam muito boas em seus diversos setores, nas suas diversas áreas das empresas. Bacana. Gente, vocês estão aí ouvindo, né, um expoente aqui do Grande Recife, que é o professor Enoque. Acho que muitos estudantes conhecem a história, já participou de alguma palestra dele, responsável por trazer grandes marcas aqui para o Nordeste e também para o país. E também um empreendedor que vem lá do sertão de Pernambuco, está indo para a sua 10ª loja, última cidade de Pernambuco, ali na divisa com o Ceará. São histórias muito incríveis, mas agora eu vou parafrasear minha amiga Thaís Roque, que tem um podcast chamado De Carona na Carreira. E quando a gente pega estrada, a gente tem sempre um pneu furado, né? Assim, a nossa estrada ela não é feita só de sucesso. Eu queria que vocês dois compartilhassem pra gente qual foi o pneu furado de vocês, assim. Em algum momento da carreira de vocês, já aconteceu algum problema que vocês pensaram em desistir, que olharam para o céu e disseram assim, vou mudar de carreira, vou mudar de segmento? Eu queria que vocês compartilhassem também histórias de fracassos que impulsionaram vocês a serem quem são. Então, acho que acredito que Leandro deve ter vários, né? Ou não. Mas acho que todo profissional que se lança nesse mercado, principalmente na área de Leandro, que ele é o proprietário das academias, acredito que sim, em algum momento houve um fracasso, né? Então, a lâmpada foi acesa depois de 1000 vezes ou mais
do cara que estava construindo lá o filamento, né? Meu amigo Edson, né? Então, assim, quando a gente começa a entender o que é educação física e modelos de empreender, você começa a visualizar grandes oportunidades. E foi em uma dessas que eu visualizei uma grande oportunidade para mim. Eu já era consultor de academias e estava prestando consultoria para uma academia. E os 2 sócios disseram, não, que a gente quer abrir a 2ª unidade e a gente queria te trazer como sócio. E eu recebi aquilo como uma grata surpresa, né? E de pronto eu aceitei, meio que de forma ingênua, por assim dizer, nunca tinha empreendido na minha vida. E a gente foi fazer um projeto de um box de CrossFit. E aí o projeto muito bonito, muito audacioso, com alguns diferenciais também já, né? Eu gosto muito de colocar coisas que sejam diferentes do que já existe. E a gente começou a operar antes da pandemia. Começamos a operar dia 30 de setembro de 2019. E aí você sabe que em março chegou a pandemia e com ela todo o nosso faturamento, todo o nosso recebível, a gente teve que pagar salários, pagar aluguel, os famosos impostos, e a gente não suportou. Então, eu não vou dizer que foi um fracasso, foi um aprendizado muito grande, porque quando você lida com o público e quando você lida com o serviço, o público ele é exigente, principalmente no descumprimento de alguma coisa, mesmo que não seja da sua responsabilidade, como foi a Covid, né? A gente não sabia o que ia acontecer e vários empreendimentos fecharam, o meu foi um deles, tá? Então, essa foi uma, né, das histórias. A outra, eu acho que vocês, né, quem me acompanha aí sabe que eu participei de uma grande rede de academias e eu fui chamado para ser sócio também. Só que na cláusula existia uma coisa que me travava, que era exatamente o que eu faço hoje. Então eu seria exclusivo, né? E essa questão de exclusividade, às vezes ela pesa muito. Então lá na época, eu optei em não ir pela exclusividade. O salário era muito bom, a condição era muito boa, já era empresa muito renomada, mas a única cláusula que me travava de assinar o contrato era essa. Então hoje eu digo a você que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, né? Enquanto profissional de educação física chamado para ser sócio de uma grande marca de academias, recusar isso. Então, quando eu conto essa história, as pessoas acham que é meio insanidade, né? Mas hoje eu digo a você que foi a minha maior e mais difícil decisão na minha vida profissional. E não me arrependo de jeito nenhum, porque hoje eu tenho, assim, como o Leandro falou, a minha profissão hoje, eu amo o que eu faço. Então, quando você ama o que você faz, no mínimo você faz bem feito, né? E aí as pessoas começam a falar disso. Então, hoje, eu tenho clientes que falam para outros clientes o que eu faço. Às vezes eu não preciso nem vender. Às vezes o cara me vende. E tem uma história bem interessante, só para finalizar, que eu prestei consultoria para uma academia do interior e eu entrego todo o material da consultoria. E aí os slides, o cara fez assim, Nock, tem uma academia que está me chamando para dar um treinamento. Eu posso usar teus slides? Eu disse, pode, claro. Você pagou por eles, o material é seu. E aí ele foi lá, deu o treinamento, a galera gostou. E o dono da academia fez, tá, e agora? Aí ele, rapaz, agora eu te contrato Enoch, porque daqui pra frente eu não sei como é que faz, não. E aí o cara ligou pra mim, e aí a gente começou a conversar e tal, e eu marquei uma reunião com ele para mostrar o que é de fato a consultoria, né? Então, hoje eu tenho uma grata satisfação de ser chamado ao invés de vender, entendeu? Mas assim, a história é longa, são 21 anos na educação física, né? Então o pessoal só vê mais o palco hoje, não vê o bastidor, né, o que aconteceu lá atrás. Caramba, essa daí foi o típico bordão em prática de saiba vender o peixe, viu, professor? Agora, e o seu pneu furado? Meu pneu furado, acho que foram poucos aí ao longo de quase 20 anos. Só foram 9 empresas quebradas, né? Tudo muito tranquilo ao longo desse percurso, não teve pneu furado. Na verdade, assim, eu não tenho como pneu furado essas experiências. Eu já quebrei, eu posso considerar que quebrei 9 empresas. Eu tive 9 MBAs muito caro. Foram um pouco caros esses desafios, exatamente lá atrás, por não conhecer tanto de gestão. Já
fechei 2 academias. Já tive rádio, já fechei, já tive provedor, já tive 2 bandas, né, empresa de software. Então, algumas brincadeirinhas aí que o pneu furou, não foi não, foi os 4 logo. Aí chegar aí assim, e o motor foi o carro todo, né? Uma banda que fez a academia quebrar, né? E foram vários percalços ao longo dos anos, certo? Mas isso eu agradeço porque me deu o alicerce para estar hoje aqui. Eu fui muito resiliente porque é o seguinte, você tem o primeiro tombo e você desiste. O problema do empreendedor muitas vezes está aí, eu tenho um primeiro tombo, eu não sei de nada, penso que sei empreender, pego aquela minha reservazinha de dinheiro, empreendo, pronto, acabou, fechou. Então, ele desiste muito fácil. Você não existe. A cultura do americano, tu já quebrou 9, eita, vem cá, menino, vamos conversar direitinho, porque tu sabe 9 vezes como não quebrar mais. Eu aprendi 9 vezes como não quebrar mais e não vou errar. Agora, você persistir no erro, aí é burrice, né? Então, eu aprendi muito. Isso eu tive um alicerce em diversas áreas, em diversos setores, né? Uma das minhas formações é a zootecnia, né? A primeira formação, depois me formei em educação física, fiz fisiologia do exercício, treinamento, depois fui para MBA de gestão de empresas, ênfase em marketing, liderança, foi. O que aconteceu? Eu aprendi comigo mesmo que eu tinha que estudar cada dia mais e mais. E quanto mais nós estudamos, mais sabemos que não acabamos não sabendo de nada, né? Então, é uma aprendizagem contínua, né? A gente conversando que cada dia é um novo desafio, né? Cada dia tem uma mudança do mercado. Essa vinda da pandemia, ela fez bem assim, ó, mexeu todos os eixos das academias, todo mundo teve que se remodelar, se reinventar, né? Criou-se um mercado aí pujante, né? Para aqueles que estavam preparados e que tinham já um alicerce, né? Melhoraram a captação de cliente, a retenção, visitação, aqueles indicadores que devem ser avaliados, todo mundo começou a se estruturar, né? Mas os meus furos, os meus pneus, os meus capotes lá atrás, que não foi nem furo de pneu, foi capotado assim do cabo sair todo empenado para UTI. Teve capote, né? Que passar 3 anos para se reestruturar, mas se reestruturar e estar aqui hoje com vocês, dando esse depoimento e falar para você que quer ser empresário, que quer empreender, que está empreendendo ou que está passando por dificuldade ou vai passar ainda por dificuldade, nunca desista. Não desista dos seus sonhos. Sonhe, seja um eterno sonhador, né? Agradeça por todo dia você poder acordar e poder fazer mais um momento, mais um diferencial na sua vida em primeiro lugar, porque primeiro, entre aspas, não é sendo assim egoísta, mas primeiro nós temos que estar bem com nós mesmos, para que aí a gente possa fazer o bem para o seu próximo, exato, para os outros que fazem nosso entorno, para nossas famílias, para você que é pai, que tem filho, estou indo para o terceiro filho agora, né? Então, que legado é que a gente vai deixar? O que a gente vai passar nesse mundo e o que vão dizer de nós, né? Que legado que você deixa? Porque a única certeza que a gente tem é a morte. Uma hora todos nós vamos. É a única certeza. Mas o que você vai fazer de bem para o próximo, independente de que área que você esteja atuando, seja personal, treinador, consultor, empresário, seja o que for, o que vamos fazer, o que vamos deixar de bem nesse mundo e para as próximas gerações, né? Estamos tentando aqui fazer um pouco, compartilhar um pouco nosso conhecimento, né, Enoque? Deixar aqui um pouco do nosso legado e a gente vai estar sempre à disposição para todos os profissionais de educação física, empresários, sonhadores, né? E poder ajudar com um pouquinho das nossas experiências e dos nossos tombos aí que a vida nos deu e ainda vai nos dar muitos tombos, mas a gente é resiliente, persistente, vamos bater a poeira e vamos partir para o próximo desafio, tenho certeza disso. É isso. Gente, a gente tá chegando ao final desse Craftcast, que virou uma aula, né? Eu acho que vocês compartilharam com a gente histórias incríveis e antes de chegar nas considerações finais, eu queria que nas considerações vocês continuassem sendo essa bússola para muitos estudantes, para profissionais recém-formados também, que estão aí sem saber o que fazer. O que é que eu faço? Eu abro um estúdio, meto a cara e gasto toda a minha grana que eu juntei esse tempo inteiro com alguns equipamentos e começo. Não, eu quero ser um professor Enoque Menezes da vida. Que curso eu posso fazer? Que especialização também eu posso fazer para abrir meu negócio? Nas considerações, eu queria que vocês dessem esses conselhos, essas dicas para quem está nos acompanhando agora. Maravilha. Então, estudantes, assim como o Leandro falou, profissionais e empresários e empreendedores ou entusiastas do empreendimento, e principalmente vocês da educação física, né, que ainda não sabem o que vai acontecer quando vocês se formarem, quando vocês pegarem o famoso CREF, entendam que tudo que você faz tem uma repercussão futura. Então não é
o que você faz hoje repercute amanhã. Não, é no futuro. Então, hoje, as pessoas olham, muitos até brincam comigo, dizendo o seguinte: caramba, tu trabalha 10 dias e folga 20. Veja bem, são 10 dias em loco, porque eu rodo as academias, mas os outros 20 dias eu trabalho em casa, eu tenho metas para cumprir, eu tenho análises de número, mas a questão mais interessante com relação à dica que eu posso deixar aqui no final, principalmente para você que é aspirante a essa parte de gestão, né, que eu às vezes eu até falo o seguinte: eu hoje não tenho concorrência. A gente é meio ruim em dizer isso, né? De nós mesmos, assim, o quão bom nós somos. A gente é meio, não, eu sou bonzinho. Não, eu sou bom no que eu faço. Se eu não fosse bom no que eu faço, eu não estaria abrindo grandes empresas. E o que eu fiz lá atrás foi exatamente entender coisas que não são da educação física. Então, a gente não está preparado para o mercado de trabalho que seja a parte de gestão. Eu digo além. Pelo menos na minha época, acredito que mudou muito hoje. A formação ela ainda ela não te alicerça suficientemente para que você tenha uma atuação no mercado de trabalho, seja ela em qual área for, porque você tem que fazer cursos de especialização, de capacitação, né? Pós-graduações, MBAs, enfim. Mas uma das áreas mais promissoras da educação física é sim a área de gestão, porque existem poucas pessoas com essas habilidades e competências treinadas. Então, hoje, a parte da educação física que eu vejo que é a mais deficiente quando a gente está formado é a parte de gestão. Então, se você for em qualquer congresso hoje da área técnica e perguntar aos que estão ali quantos gostariam de trabalhar na área de gestão, eu arrisco dizer que em torno de 3 a 5% no máximo. Porque não é uma área fácil, não é a área nativa do nosso curso, né? É uma área que foge totalmente ao que a gente estuda na faculdade. Então, essa é a minha dica para você que está aí nos assistindo até agora, mas que tem esse interesse em entender mais. Procure cursos de capacitação e especialização em gestão empresarial, em marketing, em finanças, enfim, em processos gerenciais. Isso aqui vai fazer total diferença na vida do profissional de educação física que quer seguir esse rumo da área de gestão. Bacana. Professor Leandro, seu conselho final aí para essa galera que nos acompanhou até agora. Na verdade, assim, se você é o primeiro da sala, saia dessa sala que você está na sala errada. Vá para uma sala que você fique lá no rabo da gata, né? Onde tenham pessoas que possam, né, agregar conhecimentos a você, né? A administração diz, você é a média das 5 principais pessoas que você convive, 20% a mais ou 20% a menos. Então conviva com pessoas que vão te enriquecer de conhecimento, né? O conhecimento aí, hoje crianças de 10 anos têm mais conhecimento que os reis de Roma e antigamente. A informação está aí, mas como você filtrar essa informação para você usar de uma forma positiva que lhe dê resultados. E tudo começa num plantio. Uma maçã, você abre ela, você pode saber quantas sementes tem numa maçã. Mas se você planta a maçã, você não sabe quantas maçãs podem vir dessa semente. Então, planta alguma semente, mas é o grande problema, quando você faz o plantio, você pensa que ela vai nascer ali. Mas se você planta no solo infértil, aquela semente ela não vai nascer, né? Mesmo que seja um solo fértil, você tem que regar, podar, cuidar, né? Cultivar aquilo para que você venha colher o fruto lá na frente. Você não planta a semente, ela já dá um fruto, né? Então é o tempo, né? Não adianta você querer, né, colocar o carro na frente dos bois muitas vezes. Você tem que ter um tempo hábil para qualquer atividade que você for executar. Tem que adquirir conhecimento, tem que se preparar, tem que se enriquecer, e hoje a internet proporciona isso. Nesse momento que a gente teve aqui, né, nesse momento de bate-papo, a gente está compartilhando aqui com vocês, né, um pouco de conhecimento, e eu tenho certeza que tem N pessoas que podem compartilhar muito conhecimento e enriquecer vocês
para a realidade de cada um, né? Porque a nossa realidade hoje é uma, depois de quase 20 anos aí de experiência, né? De percalços de pneu furado, e aí tem muita gente que está iniciando hoje e vai começar a vir os obstáculos e as barreiras. Então, se identifique, saiba onde você está, sua realidade do local, da sua região e o que você gosta de fazer. Faça o que você gosta, sonhe, certo? Que eu tenho plena certeza que se você plantar agora, lá na frente você vai colher todos os frutos que você tiver plantado no passado, né? E faça agora no presente, porque muitos hoje estão vivendo do passado ou sonhando o futuro. E nós vivemos apenas um momento, o presente, o agora. Não existe outro momento. Lembranças, claro, do passado, sonhos para o futuro, mas só vivemos o real presente, e é o agora. E é o agora que a gente tem que fazer o diferencial para deixarmos um grande legado, né? Estamos aqui, queria agradecer aqui ao CREF, ao convite especial aí, um abraço para o nosso presidente, Lúcio Beltrão, a toda a nossa diretoria, ao Enoque aqui por poder também adquirir um pouco mais de conhecimento aqui com ele a cada momento que a gente se encontra. Ao segundo momento aí tivemos outra oportunidade, outra palestra, né? E não vão faltar oportunidades, que Deus nos permita estar aqui por longos anos. Vamos cuidar da nossa saúde, né, Enoque? Não só cuidar dos outros, mas vamos cuidar também da nossa saúde, para que a gente possa ter outros momentos como esse e outros bate-papos assim, enriquecedores para toda essa galera aí do setor, né? Bacana. Gente, muito obrigado para vocês que nos acompanharam nessa edição massa, né, que uniu essas duas feras aqui. Lembrando que o CREFcast é uma produção de conteúdo do CREF, do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, tá bem? Para você que chegou aqui de outro estado, a gente também tá no Instagram, CREF12PE, lá tem todas as informações, todos os bastidores e cortes aqui também do nosso podcast. Lembrando sempre de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, no grupo da faculdade, no grupo de trabalho. É sempre bom a gente compartilhar informações, e até o próximo CREFcast aí. Obrigado a todos, e é isso, gente. Muito obrigado também pela presença de vocês, e até qualquer hora, gente.